Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, um procurador eleitoral, ele acabou de dar um parecer favorável num processo que pede a cassação do PT, ao cancelamento no registro. Na verdade esse processo tem que andar e, no final, se decidirem pelo cancelamento, o PT acaba, extingue-se o partido. Vou explicar com calma para vocês. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Roberto Cardoso. Peço para você já se inscrever para fortalecer o nosso trabalho, porque aqui nós estamos batalhando todo dia pela informação correta. Então, por favor, já se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Então, olha só, o vice-procurador-geral eleitoral, segundo matéria que saiu na revista Fórum, olha, Renato Bril de Góes, deu parecer favorável para um processo que pede o cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores, ou seja, a extinção do PT. As informações são da revista Fórum. Segundo Fausto Macedo do Estadão, a ação tem como base depoimentos colhidos pela Operação Lava Jato contra a sigla partidária que dariam conta de que a legenda recebeu recursos ilícitos de origem estrangeira, o que violaria o inciso 1º do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos. Resumindo, desde que a Operação Lava Jato está acontecendo, tem relatos de pessoas que falam: propina veio daqui para lá, propina foi de lá para cá. Esse dinheiro envolve empresas de outros países. E há relatos de que dinheiro vindo de outros países poderiam ter sido dados como propina para o PT. Isso é contra a lei dos partidos. Os partidos não podem receber dinheiro de outro país, isso é vetado, tá? Mas isso quer dizer então que o PT recebeu dinheiro de outros países? Não. Isso são depoimentos de pessoas que depuseram na Lava Jato, são processos que estão em andamento. Se confirmado, caso venha a ser confirmado, isso viola a lei dos partidos e dá motivo realmente para a extinção do partido. O que vai acontecer agora de uma hora para outra? Imediatamente esse pedido tem que correr, o PT vai se defender, vai ter um processo longo e isso vai ser julgado, tá? Mas então calma que não é para agora, o PT não está extinto hoje, mas começou um processo, que é uma coisa assim, sempre bom evitar, né? Não é uma coisa que você brinque, não. Olha o que o procurador disse, ó. Diante de tal contexto, forçoso reconhecer a existência de indícios suficientes do recebimento por parte do Partido dos Trabalhadores, PT, ora requerido, via interpostas pessoas, de recursos oriundos de pessoas jurídicas estrangeiras, inclusive para pagamento de despesas contraídas pelo próprio partido, a evidenciar em tese interesse direto da instituição partidária e não apenas de dirigente seu, circunstância que autoriza o prosseguimento do feito quanto à hipótese do inciso da Lei dos Partidos com a inauguração de sua fase de instrução. Então, a lógica que está acontecendo é essa. Foi pedido a extinção do PT, o cancelamento do registro. Agora eu quero que você pense um pouquinho aqui comigo. Olha como as coisas não são por acaso, vamos pensar juntos. Essa semana saiu uma pesquisa da XP Investimentos, que é uma consultoria que faz pesquisa sempre. Ela ajuda os investidores a entender como o mercado está reagindo, como as pessoas estão reagindo. E é gente só do mercado financeiro, é gente de alto poder aquisitivo, então é gente altamente bolsonarista. E pela primeira vez, a pesquisa da XP deu popularidade do Jair Bolsonaro abaixo dos 30%. Então veja, ele tem um núcleo resistente no meio evangélico, no meio do agronegócio, entre o mercado financeiro que está resistindo, está abraçado e não larga Jair Bolsonaro. Mas nessa semana baixou pela primeira vez de 30% e isso são pessoas extremamente reacionárias, é a elite. Na mesma semana, a gente vê o desgaste que Bolsonaro está sofrendo com a situação do Mandetta na saúde. Porque nós estamos passando por um problema de saúde muito sério, os países não estão conseguindo lidar com esse problema direito. O único ministro que está trabalhando, não que seja um gênio, não que seja um paladino da moralidade, mas ele tem 2 neurônios e não está ignorando a Organização Mundial de Saúde. Ele está trabalhando segundo os protocolos. Bolsonaro não quer. Bolsonaro ameaçou de demiti-lo várias vezes e dizem que ele está por um fio para ser demitido. Então até o Carlos Vereza, que é bolsonarista mais arraigado, que visitou Bolsonaro no hospital, retirou o apoio. A popularidade dele está caindo. O filho
Eduardo Bolsonaro, acabou de tomar um sabão do cônsul da China, que assim, não é uma pessoa falando com outra, é a China oficialmente passando um sabão nele. O cara falando que é muito errado ele falar de vírus chinês, porque o Zika vírus surgiu no Brasil, o Brasil ainda não controlou, mas ninguém fala vírus brasileiro, você não deve ligar o vírus a uma nacionalidade, e que a China é um parceiro histórico do Brasil e ele deveria ser mais responsável, que ele sofreu lavagem cerebral nos Estados Unidos, vai vendo, e que a China não é inimiga do Brasil, mas que se ele quiser transformar a China num inimigo do Brasil, a China vai ser o inimigo mais qualificado. Essas são as palavras diretas, oficiais do governo chinês, na voz do vice-cônsul, do cônsul-geral da China no Brasil. Então vai juntando esse quadro todo de deterioração e você vai ver que Bolsonaro não sabe o que fazer, né? Ele não sabe governar, ele não consegue. Aí vem a notícia já confirmada até na Itália de que Bolsonaro não é mais o presidente, que ele não manda mais nada, que quem está mandando agora é o general Braga Neto. Até a Argentina já teria sido comunicada que, olha, quem vai decidir somos nós aqui, não é mais ele não, é o Braga Neto que virou presidente. Junta isso tudo numa semana só, com um presidente que não sabe fazer nada. Qual que é a melhor coisa que pode acontecer para ele? Veja só, reacender o velho ódio antipetista. Né? Como ele já se elegeu sem propor nada, sem falar nada de maneira positiva, só de maneira destrutiva. Vamos acabar com a petralhada, vamos acabar com os comunistas, vamos acabar com esse sistema que está aí. A proposta dele foi sempre destrutiva. Então ele precisa do ódio. Quando a situação fica, faz alguma coisa, fazer ele não sabe, ele só sabe reagir, ele só sabe tacar pedra. Então, por coincidência, nesse momento em que você está quase já decidindo que não existe mais o presidente que foi eleito, o Mourão já está passando paletó todo dia para saber quando que ele assume, o presidente de fato já virou o Braga Neto, não é mais Jair Bolsonaro, nesse momento vem uma notícia dessa, de que o PT vai ser extinto, que o PT recebia dinheiro do exterior, pode ser que não se confirme nada. Mas isso é uma maravilha para quem depende do ódio antipetista, porque agora as pessoas vão até deixar de se preocupar com a própria vida. Veja, as pessoas vão deixar de se preocupar com a própria vida do ponto de vista que, assim, não vão mais dar tanta atenção para a saúde, vão deixar o Bolsonaro fazer o que quiser, porque vai estar todo mundo falando do ódio contra o PT, que o PT vai ser extinto, que o PT é organização criminosa, que o PT precisa acabar, porque eu sabia que isso não podia ficar barato, né? E o processo do Jair Bolsonaro no TSE, que desde 2018 a gente já sabe dos disparos de fake news, que a gente já sabe do velho da Havan pagando disparo de WhatsApp, tudo isso a gente já sabe, tá indo lento, né? Tá indo lento, mas essa semana a CPI das fake news foi prorrogada. Olha, mais um elemento. CPI das fake news foi prorrogada por mais 180 dias. O governo fez o que pôde para evitar o prorrogamento e não conseguiu. A CPI vai trabalhar mais 180 dias e a CPI das fake news tem o poder de derrubar a chapa, pode derrubar Jair Bolsonaro e Mourão e foi prorrogada. Então veja como é muito conveniente essa notícia. Né? O que eu queria deixar com vocês um pouco tranquilizados não é uma notícia que é para acontecer. Né? Não é para brincar com isso, porque a gente já sabe, se eles prenderam o Lula, líder das pesquisas, o cara que estava eleito praticamente, não tinha adversários à altura, para que qualquer outro vencesse menos o Lula, eu não duvido que eles queiram de fato extinguir o PT. Mas nesse momento, o que é realmente assim, cai como uma luva para os interesses bolsonaristas, só se vai falar agora de PT, de extinção do PT, de cancelamento do registro do PT, que o PT tem que acabar. Isso quer dizer que o Bolsonaro está forte? Isso quer dizer que o Bolsonaro está mexendo os pauzinhos nos bastidores? Provavelmente não. É que tem uma laia realmente de procuradores, de juízes, de desembargadores que são antipetistas até antes do PT existir. Eles são, na verdade, antipobre, eles são, na verdade, antitrabalhador, são eles que não estão nem aí, eles só querem ganhar o dinheiro deles. Então, essa gente é anti-PT antes do PT existir. Então, ele sempre vai ter gente perseguindo o Lula, sempre vai ter gente perseguindo o PT. O PT já até sabe, o Lula até sabe que é assim. Então, eu quero deixar você um pouco mais tranquilo. Existe realmente essa notícia, a denúncia foi aceita, vai ser analisada. E ao final de um processo pode sim culminar com a extinção do PT.
mas a principal função já vai começar a ser cumprida hoje, que vai fazer você se preocupar menos com a sua saúde, com a sua vida, e vai levar pessoas a simplesmente esquecerem o que o governo está falando para ficar atacando o PT e se preocupar com o PT com guerra política. Não é o momento de guerra política, mas para um governo que não tem proposições, que não trabalha, que quer demitir o ministro da Saúde, a melhor coisa é reativar o ódio antipetista realmente. Tá bom? Vamos acompanhar com calma, tendo mais notícias eu trago para vocês. Valeu, um grande abraço para vocês todos e eu já fui!